Você já percebeu que tem gente que entra num ambiente e parece que o ar muda? Ela não precisa levantar a voz, não precisa humilhar ninguém, não precisa fazer cara de poucos amigos, não precisa citar 5 livros em latim, não precisa usar uma roupa de 10 mil reais. Ela simplesmente abre a boca, se posiciona e as pessoas prestam atenção. E aí vem a pergunta que muita gente faz de forma errada: qual é o truque dessa pessoa? Só que a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: o que essa pessoa transmite que faz os outros sentirem que vale a pena ouvi-la? Porque, veja só, ser levado a sério não é a mesma coisa que parecer importante. E tem gente demais gastando energia tentando parecer importante. Uma coisa é você causar impacto. Outra coisa é você sustentar respeito. Tem gente que chega impactando e 5 minutos depois ninguém aguenta mais ouvir. Tem gente que fala baixo, fala pouco, mas quando fala, o ambiente entende que ali tem alguém sólido. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque eu acho que muita gente foi enganada sobre o que significa ser levado a sério. Ensinaram que, para ser respeitado, você tem que ser duro, que você tem que ser frio, que você tem que ser distante, que você tem que parecer inacessível, que você tem que estar sempre certo. E eu vou te dizer uma coisa que talvez organize a tua cabeça de uma vez por todas. Ninguém leva a sério por muito tempo uma pessoa que só performa poder. As pessoas até podem se intimidar num primeiro momento, mas respeito de verdade não nasce só da intimidação. Respeito nasce quando o outro percebe que existe consistência aí dentro, existe centro, existe clareza, existe alguma firmeza que não depende de teatro. Então vamos direto ao ponto. O mínimo para ser levado a sério por qualquer pessoa não é você parecer maior do que é. É você parar de se diminuir o tempo todo. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem gente que entra numa conversa já pedindo desculpa pela própria existência. Ai, desculpa falar. Ai, talvez eu esteja viajando. Ai, eu não sei se faz sentido. Ai, posso estar falando besteira. Você percebe? Antes mesmo da ideia nascer, a pessoa já jogou a própria fala no lixo e depois quer que o mundo acolha aquilo com peso. Ser levado a sério começa numa coisa muito simples e muito desconfortável. Você bancar a própria presença. E bancar a própria presença não é ser arrogante. Não é virar aquela pessoa que acha que sabe tudo. É o contrário. É você conseguir ocupar o espaço da tua fala sem pedir perdão por estar ali. É dizer: esse é meu ponto. É dizer: eu penso assim. É dizer: eu ainda não tenho certeza, mas isso aqui é o que eu enxergo até agora. Percebe a diferença? Até a dúvida pode ser dita com firmeza. A insegurança não está só em não saber. A insegurança está no jeito como você entrega o que sabe e o que não sabe. Inclusive quando a gente forma impressões rápidas sobre os outros. A pesquisa em psicologia social mostra que 2 dimensões aparecem de forma muito recorrente: calor humano / confiabilidade e competência. Em outras palavras, a mente do outro tende a perguntar muito rápido se você parece alguém bem intencionado e se você parece alguém capaz. E o julgamento de intenção costuma vir primeiro, traduzindo isso para a vida real. Antes de alguém concluir se você é brilhante, essa pessoa já está sentindo se você parece seguro, íntegro, estável, se fala para construir ou para confundir, se está tentando ajudar ou só aparecer. Então a primeira grande virada desse vídeo é essa: ser levado a sério não é só parecer competente, é parecer confiável e consistente o suficiente para que a tua competência tenha onde pousar. E aqui entra um erro muito comum. Tem gente que, para parecer competente, sacrifica completamente o lado humano. Vira uma pessoa truncada, artificial, meio ensaiada. Fala difícil para parecer inteligente. Nunca admite dúvida, nunca admite erro, nunca ri, nunca flexibiliza. E o que acontece? Pode até parecer técnica, mas não parece confiável, parece defensiva, parece montada, parece que qualquer pergunta vai desmontar a estrutura. E quando a pessoa do outro lado sente isso, ela recua, porque ninguém leva profundamente a sério alguém que parece estar mais preocupado em proteger a própria imagem do que em lidar com a realidade. Então guarda isso. Quem quer ser levado a sério precisa parar de atuar e começar a sustentar coerência. E o que é coerência? É quando a tua fala, o teu tom, a tua postura e a tua atitude não brigam entre si. É quando você diz que valoriza a pontualidade e chega na hora.
É quando você diz que não aceita determinado tipo de tratamento e de fato não aceita. É quando você fala com calma e age com calma. É quando você promete pouco e entrega o que prometeu. É quando você não muda de posição por qualquer vento social. É quando o outro percebe que existe uma linha interna em você. E deixa eu te contar uma coisa que talvez doa. A maioria das pessoas não é desrespeitada porque é fraca. É desrespeitada porque é inconsistente. Pensa comigo. Quem é mais levado a sério? Uma pessoa que fala lindamente, mas vive furando o combinado? Ou uma pessoa que nem sempre fala da forma mais sofisticada, mas cumpre o que diz? Quem pesa mais numa reunião? A pessoa que adora impressionar ou a pessoa que organiza o raciocínio, assume responsabilidade e resolve o que precisa ser resolvido? Quem parece mais maduro no relacionamento? Quem faz textão sobre maturidade emocional? Ou quem conversa sem fugir, ouve sem debochar e sustenta limite sem fazer cena? Você tá vendo que, no final das contas, ser levado a sério é muito menos glamour do que parece? É muito menos sobre aura e muito mais sobre lastro. E aqui eu entro num outro ponto que é fundamental: clareza. Gente confusa passa insegurança. E eu não estou falando de você nunca ficar confuso, porque isso é impossível. Eu estou falando de ter o hábito de organizar o que pensa antes de jogar nos outros. Tem gente que fala rodando, 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 porque no fundo não quer se comprometer com uma ideia clara. Quer deixar 5 saídas abertas, quer agradar todo mundo, quer parecer inteligente sem correr o risco de ser confrontado. Só que esse tipo de comunicação enfraquece muito a tua presença. Ser levado a sério exige que você aprenda a estruturar minimamente a tua fala. O problema é esse. O que eu penso é isso. O motivo é esse. O que eu proponho é isso aqui. Pronto. Parece simples, mas não é comum. E quando alguém consegue falar assim, o cérebro do outro relaxa, porque existe direção, existe eixo, existe começo, meio e fim. Não é à toa que primeiras impressões feitas a partir de pequenos recortes de comportamento podem ser surpreendentemente influentes, ainda que não sejam perfeitas, e também possam falhar. Ou seja, o outro não precisa conviver anos com você para começar a formar uma ideia do seu peso social. Às vezes bastam minutos, por isso eu diria que um dos mínimos para ser levado a sério é parar de desperdiçar esses pequenos recortes com ruído desnecessário. Fala atropelada, desculpa excessiva, risadinha nervosa em tudo, excesso de justificativa, promessa que ninguém pediu, opinião que muda conforme o rosto da pessoa na frente. Tudo isso comunica. Às vezes você acha que o outro está julgando o teu conteúdo, mas ele está reagindo, antes de tudo, à experiência de estar diante de você. E aqui vem uma parte importante. Ser levado a sério também passa pela forma como você lida com o não. Porque gente que não consegue dizer não, raramente é levada profundamente a sério. Pode até ser querida, pode até ser útil, pode até ser procurada, mas nem sempre é respeitada. Porque o respeito nasce também quando o outro entende que existe contorno em você. Existe limite, existe critério, existe uma borda clara do que você aceita e do que você não aceita. E antes que alguém distorça o que eu tô falando, dizer não é ser agressivo, não é ser ríspido, não é ser insuportável. Assertividade, nas fontes mais sérias sobre comunicação, é justamente esse meio termo maduro. Expressar com clareza o que você pensa e precisa, de maneira direta, mas respeitosa. Esse tipo de comunicação tende a melhorar relações, reduzir conflito mal administrado e fortalecer respeito. Então, olha a diferença. Uma pessoa passiva diz: "Não, tudo bem, pode deixar, eu resolvo", mesmo quando está se corroendo por dentro. Uma pessoa agressiva diz: "Vocês sempre fazem tudo errado, sobra tudo pra mim". Uma pessoa assertiva diz: "Eu não consigo assumir isso agora". Ou "Desse jeito não funciona pra mim". Ou "Eu preciso de mais prazo para te responder com responsabilidade". Quem você acha que tende a ser mais levado a sério a médio e longo prazo? A pessoa que explode, a que se apaga ou a que se posiciona sem perder a dignidade? Ser levado a sério passa muito por isso. Você não transformar toda a conversa numa guerra, mas também não se abandonar para manter a paz. E deixa eu tocar num ponto que quase ninguém fala. Muita gente quer ser levada a sério, mas fala demais. E não é porque fala demais que é profunda. Às vezes é justamente o contrário. Falar demais pode ser só medo de silêncio, medo de ser mal interpretado,
medo de parecer insuficiente, medo de não controlar a imagem. Só que quem se justifica o tempo todo passa uma sensação estranha de fragilidade. Parece que a fala não para em pé, sozinha. Às vezes, ser levado a sério exige que você diga menos e sustente mais. Fale. Pare. Deixe a frase existir. Deixe o outro mastigar. Não tente preencher cada segundo com explicação. Tem gente que perde completamente a força da própria mensagem porque não suporta o vazio de ter dito algo importante e esperar. Agora, existe um ponto ainda mais sofisticado nisso tudo. Você não será levado a sério se não souber ouvir. E isso parece contraintuitivo para quem acha que presença é performance, mas não é. Escuta ativa é base de comunicação madura. Não é ficar quieto pensando no que você vai responder. É realmente receber o que o outro está dizendo, demonstrar entendimento e checar se compreendeu corretamente. Em contextos profissionais, a literatura sobre escuta ativa trata isso como habilidade aprendida, que exige prática deliberada e feedback para garantir entendimento mútuo. Por que isso importa tanto? Porque quando você ouve bem, você transmite duas coisas raras: segurança e respeito. Gente insegura interrompe. Gente insegura atropela. Gente insegura quer vencer a conversa. Gente segura consegue escutar sem se sentir diminuída. Consegue perguntar. Consegue ajustar o raciocínio. Consegue mudar um detalhe sem sentir que a identidade inteira está ameaçada. E eu vou além. Muita gente não é levada a sério porque não leva ninguém a sério. Quer ser ouvida, mas não ouve. Quer ser respeitada, mas trata todo mundo com impaciência. Quer ser validada, mas ironiza o erro dos outros. Isso cobra um preço. Porque o outro sente. O outro pode até sorrir, pode até continuar a conversa, mas ele sente que ali tem alguém interessado mais em se impor do que em construir alguma coisa. E quando isso fica claro, o respeito profundo vai embora. Agora eu quero entrar numa camada que para mim é central: reputação. Porque no final das contas, ser levado a sério não é um evento, é uma reputação. E reputação não se constrói num discurso bonito de sexta-feira, se constrói em repetição, em microevidências, em padrões. Revisões recentes mostram que reputação pessoal tem impacto importante em carreira, bem-estar e relacionamentos. Também ressaltam que ela pode levar muito tempo para ser construída e ser frágil ao ponto de se deteriorar rápido quando o comportamento contradiz a imagem. Ou seja, você não convence as pessoas de que merece respeito, você acumula evidências que tornam esse respeito uma conclusão quase inevitável. É por isso que eu não acredito nessa obsessão de como parecer. Eu acredito mais em como sustentar. Porque tem muita gente tentando parecer madura sem conseguir conversar sobre desconforto. Tentando parecer inteligente sem estudar profundamente nada. Tentando parecer confiante sem cumprir a própria palavra. Tentando parecer forte sem conseguir regular a própria emoção. Fica tudo muito cenográfico. E já que eu toquei nisso, vamos falar de regulação emocional, porque isso aqui vale ouro. Ser levado a sério tem muito a ver com a maneira como você reage sob pressão. Não é só bonito quando tudo está dando certo. Quero ver quando alguém te contraria. Quero ver quando te interrompem. Quero ver quando você é corrigido. Quero ver quando recebe um não. É aí que muita gente perde todo o peso que parecia ter. Porque uma pessoa que se desorganiza completamente diante de qualquer frustração passa a mensagem de que ainda não governa nem a si mesma. E ninguém confia profundamente o próprio tempo, o próprio dinheiro, o próprio afeto ou a própria atenção a alguém que se desfaz ao primeiro atrito. Isso não significa virar pedra. Significa aprender a responder sem se tornar refém do impulso. Sabe uma cena muito comum? A pessoa é confrontada e imediatamente começa a falar mais alto, acelerar, justificar tudo, trazer assunto antigo, dramatizar, terceirizar culpa. Acabou. Pode até ter razão no mérito, mas perdeu muita força na forma, porque ser levado a sério também é saber sustentar tensão sem virar caricatura de si mesmo. Outro ponto que eu considero muito subestimado é o cuidado com a própria imagem externa. E aqui eu não estou falando de luxo, marca, beleza padrão, nada disso. Estou falando de congruência. Você não precisa parecer rico, você não precisa parecer inalcançável, você não precisa parecer elegante no sentido performático. Mas você precisa parecer alguém que se cuida,
que entende contexto, que se apresenta de maneira minimamente alinhada com a situação, porque isso comunica autorrespeito. E autorrespeito é uma coisa que o mundo lê muito rápido. A forma como você entra num lugar, a limpeza, a organização, a adequação, até o modo como você segura o próprio corpo, tudo isso não substitui conteúdo, mas prepara o terreno. O problema é quando as pessoas confundem isso com fantasia social. Acham que ser levado a sério é comprar estética de autoridade. Não é. Você pode estar impecavelmente vestido e ainda assim parecer raso em 30 segundos. Do mesmo jeito, você pode estar simples e ainda assim parecer inteiro. Então guarda essa frase. A aparência não cria substância, mas a incongruência destrói percepção. E eu preciso falar de uma coisa que talvez seja a mais importante de todas: responsabilidade. Porque no final das contas, o que mais faz alguém ser levado a sério é o outro sentir que você não brinca com consequência. Você mede o que fala. Você não promete o que não vai cumprir. Você não assume o que não vai entregar. Você não usa palavras pesadas por impulso. Você entende que toda fala cria expectativa e você respeita isso. Hoje existe uma epidemia de gente querendo parecer intensa, decidida, visionária, diferenciada, mas sem nenhuma disciplina para honrar o que diz. Isso corrói credibilidade. E credibilidade, no fundo, é isso: o outro acreditar que existe aderência entre a tua palavra e a realidade. Então, se você quer o mínimo para ser levado a sério por qualquer pessoa, comece por aqui. Fale menos do que vai fazer e faça mais do que precisou anunciar. Diminua o excesso de justificativa. Organize a fala. Aprenda a dizer não sem violência. Aprenda a ouvir sem defensividade. Pare de tentar impressionar e comece a construir coerência. Seja agradável sem ser molenga. Seja firme sem ser bruto. Seja humano sem ser desorganizado. Seja claro sem ser pedante. E, principalmente, não negocie o teu próprio peso tentando ser aceito por todo mundo. Porque, no final das contas, ninguém é levado a sério por qualquer pessoa o tempo todo, em qualquer contexto, e seria até infantil acreditar nisso. Mas tem uma diferença brutal entre viver à mercê da percepção alheia e se tornar alguém cuja presença costuma naturalmente convocar respeito. E essa diferença nasce quando você entende que ser levado a sério não é um efeito especial, é uma consequência. Consequência de caráter percebido, consequência de palavra sustentada, consequência de limite, consequência de clareza, consequência de repetição, consequência de você parar de pedir licença emocional para existir. Então talvez a pergunta não seja mais como fazer qualquer pessoa me levar a sério. Talvez a pergunta certa seja: o que na minha postura hoje faz as pessoas sentirem que eu mesmo ainda não me levo totalmente a sério? Porque quando você começa a responder isso com honestidade, sem teatrinho, sem frase pronta, sem máscara social, você começa a mudar de verdade. E aí sim as pessoas percebem. Não porque você tentou parecer maior, mas porque finalmente ficou sólido. Então, guarda isso. Ser levado a sério não é sobre parecer maior, é sobre parar de se diminuir e começar a sustentar quem você é. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos dessa série vão te dar o mínimo que você precisa para se posicionar melhor na vida, no trabalho e nas relações.